do Senhor, queridos. Estamos aqui mais uma vez para o nosso papo de Escola Bíblica Dominical. E que maravilha, hein? Chegamos aí ao término de mais um trimestre. Primeiro trimestre de 2024, nós estamos encerrando ele hoje. E como eu tenho falado aqui inúmeras das vezes no decorrer já desse ano, né? Olha como o Senhor tem sido bondoso conosco. Hoje nada mais, nada menos do que a pessoa do nosso pastor Carlos José Batista, terceiro vice-presidente da Assembleia de Deus, e hoje ele vai estar fazendo esse fechamento aqui para nós. Para nós é uma grande honra recebê-lo aqui, viu, pastor? Muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu que agradeço pelo convite. Amém. Estará aqui nos abençoando. O pastor Carlos é um dos nossos pastores aí. E, contudo, é o nosso terceiro vice-presidente do Ministério da Assembleia de Deus de Taubaté, né? Hoje ele está pastoreando a congregação da Vila Canuto. É isso mesmo, pastor? Isso, correto. Amém. Que maravilha, né? Vamos aqui, a temática da nossa lição de hoje, ela vem falar o poder de Deus na missão da igreja, né? Mas antes de adentrar nessa temática por completo, que é a qual o pastor vai estar explanando para nós, eu vou pedir para ele fazer a sua apresentação, embora eu já tenha falado o nome dele, mas ele vai falar aí um pouquinho da sua história, sua trajetória. Pastor, fique bem à vontade. Amém. Obrigado, querido irmão Eduardo Fonseca. Amém. Sou grato a Deus por essa oportunidade de podermos estar aqui. Eu agradeço a Deus também pela sua vida, por esse excelente trabalho que você tem feito, Amém. concernente à Palavra de Deus, à Escola Bíblica Dominical. Então, meus parabéns pela sua iniciativa e Deus continue abençoando de uma maneira especial. Então, meu nome é Carlos José Batista, eu aceitei Jesus na minha adolescência e até aqui o Senhor tem cuidado de nós, estamos servindo a Ele, já servindo a Ele mais ou menos aí 40 anos, graças a Deus. Eu não me arrependo, pelo contrário, sempre crescendo na graça, no conhecimento, e estamos visando o céu. Amém. Pastor Carlos, mais uma vez, muito obrigado. Vamos já adentrar aqui na nossa temática, né? Para a conclusão dessa revista aqui hoje, desse primeiro trimestre, a lição de número 13, né? Onde eu já falei o nome da temática da lição. Vamos já fazer aqui o textuário, então, por favor, que nos diz assim: mas recebereis as virtudes do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Se encontra lá no livro de Atos, seu capítulo número 1, o versículo número 8, e a verdade prática, ela vem nos mencionar que o Espírito Santo ele é a força motriz que movimenta a igreja. E sem o poder do Espírito Santo, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão. Amados, a palavra-chave dessa nossa lição vem trazer para nós revestimento, né? E antes de nós adentrarmos aqui no primeiro tópico já, eu vou mais uma vez passar a palavra aqui para o nosso pastor Carlos e vou pedir para ele fazer a sua introdução e depois, de uma forma bem tranquila, pastor, o senhor pode adentrar os tópicos aí da maneira que o senhor preferir. Amém. Obrigado. Poder de Deus na missão da igreja. Então, como já falamos no começo, questão da ação, né, do Espírito Santo, que hoje atua no nosso meio, atua na igreja. Nós vemos como registrado está no livro de Atos, capítulo 1, o versículo de número 8, que está dentro do texto áureo, né? Correto. Texto de ouro, podemos assim dizer. Ela vai nos falar: mais recebereis a virtude, quer dizer, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E essa promessa já está lá no livro de Joel, quando o Senhor, né, no capítulo 2 de Joel, o versículo de número 28, ele vai dizer: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E dentro dessa promessa, ela se cumpriu lá no livro de Atos, Pentecoste, e até hoje continua atuando no nosso meio. Isso é maravilhoso, né, pastor? Nós vemos que as promessas do Senhor, elas se cumprem no seu devido tempo. Amém? Pastor, vamos adentrar aqui no nosso primeiro tópico, aonde que ele vem trazer para nós aqui a doutrina do Espírito Santo, segundo o evangelista Lucas. Aí ele vem com 4 subtópicos, né? E o senhor pode ficar bem à vontade aí para destrinchá-los da melhor maneira que o senhor desejar. Então, dentro da palavra-chave, né? Revestimento. Então, é algo importante quando nós entendemos que
O revestimento, Senhor, só para nós entendermos, seria mais ou menos, eu estou vestido com um terno, de repente eu venho com sobretudo e me revisto com sobretudo. Então, quando fala em revestimento do poder de Deus, revestimento do Espírito Santo, é o Senhor nos dando graça, nos dando poder, nos revestindo para que nós possamos fazer a sua obra, a missão. E quando fala em questão da doutrina do Espírito Santo, né, daquilo que nós precisamos entender concernente ao Espírito Santo, e dentro da matéria, né, teológica, é uma matéria que vai falar sobre pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo. E nós sabemos que o Espírito Santo, ele não é uma força, mas é uma pessoa que age, que atua, que tem ciúmes e que de fato está conosco, que nos consola, que fala conosco e que nos dá graça para fazermos e realizarmos aí a sua obra. E dentro desse primeiro tópico, como já foi falado, nós vamos ver que um ensino revelado nos escritos de Lucas. Então, primeiro, vou estar lendo algumas passagens aqui, tanto Bíblia como também dentro da nossa lição, dizendo que tanto o Evangelho quanto o livro de Atos, tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro de Atos Apóstolos, que também foi escrito por Lucas, ambos foram escritos por ele e revelam o ministério do Espírito Santo. E na vida de Jesus e também da igreja, como uma necessidade imperiosa. Então nós vemos aí a ação ou o ministério do Espírito Santo, tanto na vida do Senhor Jesus, enquanto ele esteve aqui, como também hoje ele está atuando na igreja. E nesse sentido, então, o evangelista, o evangelista Lucas, ele mostra que sem a ação do Espírito Santo no ministério de Jesus e na vida da igreja, os cristãos não estariam qualificados para ser testemunhas do Senhor. Então, uma coisa importante que nós precisamos sempre entender, aqueles que são leitores e estudiosos da palavra de Deus, é que o Espírito Santo, quando nos direciona, que ele veio para nos revestir, para que nós sejamos testemunha, é para que nós possamos de fato ter graça, poder e autoridade para anunciar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, de repente, ou algumas pessoas entendem, o revestimento do Espírito Santo, ou o batismo com o Espírito Santo, não é somente para falar em línguas, mas nós entendemos que é um revestimento para que com autoridade nós possamos propagar o Evangelho do Senhor Jesus. Outro detalhe também, dentro ainda do tópico 1, que é o 2, vai falar sobre o enchimento do Espírito como experiência necessária. Então é algo que todo cristão, todo crente tem a necessidade de buscar, né, essa experiência, de buscar de fato aí, como diz a palavra do Senhor, enchei-vos do Espírito Santo. E nesse subtópico 2 vai dizer que o Senhor Jesus só começou o seu ministério depois de ser cheio do Espírito Santo. Já vem para nós aí um exemplo máximo, né? Se o Senhor Jesus, ele iniciou o seu ministério sendo cheio do Espírito Santo, necessitando do Espírito Santo, quanto mais nós, como igreja, hoje necessitamos de fato aí desse revestimento de poder, de sermos cheios do Espírito Santo, para que nós possamos fazer a obra do Senhor com mais autoridade, com mais poder. Então, uma necessidade que nós não podemos deixar, de fato, no esquecimento. Pelo contrário, como nós estamos hoje, né, estudando essa lição importante, que é o poder de Deus concernente à igreja, e esse poder ele nos deu. Então, hoje nós entendemos que antigamente, né, no Velho Testamento, era-se direcionado ao Espírito Santo por medida. Então, quando, exemplo, algum profeta, ou Deus queria usar alguém, a Bíblia diz que e vinha o Espírito Santo sobre a pessoa e assim era feito aquilo que Deus queria. Hoje não, hoje nós temos aí a plenitude do Espírito Santo, nós temos o Espírito Santo conosco, que está atuando, está operando, está nos dando hoje condições e capacidade para fazermos melhor a obra do Senhor.
Então, dentro desse enchimento, Jesus aí foi o exemplo, como eu falei, máximo, e para nós ele vai dizer aqui também que o nosso Senhor, ele fez a obra de Deus e fez no poder do Espírito Santo. Ele foi capacitado pelo Espírito Santo. Ele dependeu também de exercer o ministério, porque ele sabia que através do Espírito Santo, que estaria dando a ele também, enquanto estivesse aqui na terra, condições, nós vamos ver aí essa ação na vida do Senhor Jesus. E também, da mesma forma, nós entendemos e vemos dentro da lição que a igreja só deveria iniciar o trabalho missionário quando fosse revestida dessa mesma maneira, né? Em questão do poder do Espírito Santo no meio e na vida da igreja e dos cristãos. Então, nós entendemos que a importância aí do Espírito Santo, o autor aqui, ele coloca também no subtópico 3 que o enchimento do Espírito como uma experiência concreta. Então, não é algo que, digamos assim, abstrato, pelo contrário, é uma coisa concreta, onde nós temos presenciado, temos tido a experiência, temos vivido essa experiência da ação do Espírito Santo. Então, nós vamos ver também que, se por um outro lado, Lucas apresenta o Espírito Santo como uma necessidade da vida da igreja, por outro lado, ele mostra que o enchimento do Espírito ocorre como uma experiência concreta na vida do crente. Então, se você ainda não tem essa experiência, você como cristão, que você possa ter essa experiência com o Espírito Santo, encher do Espírito Santo e buscar aí o batismo com o Espírito Santo. Outro detalhe também que nós vemos aqui ainda no tópico 1, é que a doutrina pentecostal clássica. Então, quando nós falamos, né, na palavra pentecostal, e aqui eu tenho alguns detalhes aqui dentro da pesquisa, nós vamos entender que o pentecostalismo nada mais é como está registrado lá no livro de Atos. Nós vamos estar lendo no capítulo de número 1, ou melhor, no capítulo de número 2, que diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E Pentecoste era um festival, né, judaico anual, também conhecido como Festa das Semanas, ou Dia dos Primeiros Frutos, ou da colheita. E foi nessa data no qual o Senhor Jesus, ele deu a oportunidade para os seus discípulos, para aqueles no qual ele tinha falado, para que pudessem estarem aguardando, né, a descida do Espírito Santo, e foi nesse episódio, nesta festa, no qual eles foram cheios do Espírito Santo, como diz a palavra do Senhor ainda no livro de Atos, capítulo 2, e diz no versículo 2, que de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então, queridos, dentro desse episódio, nós vamos ver que desde os seus primórdios a doutrina pentecostal clássica, ela afirma que o falar em línguas desconhecidas é uma evidência física e inicial do batismo no Espírito Santo. Então, nós como pentecostais, né, que somos, nós acreditamos e sabemos que a evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. E é algo que, uma experiência pessoal, né, que nós vemos aqueles que foram batizados com o Espírito Santo, que são batizados com o Espírito Santo, e o que nós podemos entender, como eu falei no começo, que este revestimento de poder, que este batismo com o Espírito Santo, o falar em línguas, é um revestimento no qual o Senhor dá a nós e dá à igreja, para que nós possamos fazer a obra do Senhor com mais autoridade, com mais graça, com mais poder. Exemplo disso,
no próprio livro de Atos, nós vamos ver que os discípulos, né, os cristãos, eles foram perseguidos. Só que dentro dessa perseguição, o que a gente entende dentro da nossa razão? Seriam perseguidos, cada qual ia esconder, ia ficar escondidinho e nada mais estaria acontecendo com medo. Pelo contrário, por eles terem sido revestidos com o poder, com o Espírito Santo, a Bíblia diz que na perseguição eles foram dispersos, mas não deixaram, né, de anunciar o Evangelho, a palavra de Deus. Tudo isso nós entendemos o quê? Devido ao revestimento do poder, ao revestimento do Espírito Santo, eles tiveram ousadia e autoridade para anunciar a palavra do Senhor. Então, dentro aqui da doutrina pentecostal clássica, nós vamos ver esta chamada de atenção para nós, dentro dessa necessidade, e por que nós precisamos, de fato, sermos cheios do Espírito Santo, revestirmos deste poder no qual o Senhor tem dado para nós. Então, o Espírito Santo, ele capacitando as testemunhas, é o tópico 2. Nós também vamos ver, como já falamos, capacitando as testemunhas. Então, o Espírito Santo, ele vai nos dar aí essa capacitação para fazermos a obra do Senhor, para estarmos anunciando a palavra de Deus, anunciando o Evangelho. O tópico diz assim: no livro de Atos é possível perceber o ensino da capacitação do Espírito Santo sobre diferentes perspectivas. Primeiro, o Espírito capacitando líderes para o desempenho da obra de Deus. Então, nós podemos entender que dependemos do Espírito Santo. Correto. Precisamos do Espírito Santo. Alguém fala ou pode dizer, de repente, ou pensar, mas pastor, então com isso eu não preciso estudar dentro daquele versículo, né? O Espírito Santo vai fazer você lembrar, mas ele vai fazer lembrar das coisas no qual eu estudo, no qual eu leio. Ele me faz lembrar diante das questões ou da situação que eu estiver. A minha parte eu tenho que fazer, que é o estudar, que é o buscar o Senhor, ler a sua palavra, e diante de tudo isso ele vai me dar capacidade para estar realmente fazendo a obra dele. Quando trazemos a palavra líderes, nós vamos ver que com isso nós entendemos que por sermos líderes, hoje nós precisamos do Espírito Santo. Correto. Nós não somos, de repente, autossuficientes, pensando, eu tenho conhecimento, eu tenho estudo, e precisamos estudar, precisamos ter conhecimento. Se você pode estudar, se formar, fazer teologia, doutorado, é importante, deve-se fazer, mas nunca esquecer que nós somos dependentes e devemos ser dependentes do Senhor e do Espírito Santo, e com certeza podemos ter aí como exemplo, né, o apóstolo Paulo, que era um homem super estudado, ele aprendeu aos pés de Gamaliel, mas quando ele teve um encontro com o Senhor, ele entendeu que nada ele seria se não fosse a graça de Deus, a presença de Deus e a ação do Espírito Santo na sua vida. Juntando as duas coisas, o conhecimento e o Espírito Santo, não tem como de fato ser um ótimo líder na casa de Deus, na obra do Senhor e para o nosso Deus. Então, por isso a importância aí. Primeiramente, então, nós vamos ver que o Espírito Santo ele capacita líderes. Vamos ver também que nesse sentido vemos o apóstolo Pedro sendo cheio do Espírito Santo, quando ele foi confrontado pelo sacerdote, está registrado lá no livro de Atos, capítulo 4, versículo de número 8, que nos diz assim. Vamos ler o 7 e depois o 8. E, pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo. Veja aí a ação do Espírito Santo na vida de Pedro. Lhes disse: principais do povo e vós, ancião de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo que foi curado. Ele foi curado, não foi em nome de Pedro, mas foi curado em nome de Jesus. Então o poder está em Cristo. Somos apenas testemunhas e instrumentos e servos no qual o Senhor quer usar. Mas nunca devemos esquecer que é tudo no nome do Senhor Jesus Cristo. E ele continua dizendo: visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo
e do modo como foi curado. Mas aqui o importante para nós, dentro da nossa lição, é que ele, cheio do Espírito Santo. Agora podemos ver Pedro um pouco antes, quando ele acabou negando de fato o Senhor Jesus. Mas aí está a diferença. A partir do momento que ele foi cheio do Espírito Santo, ele teve essa oportunidade no qual Jesus havia prometido e aconteceu a promessa de enviar o Espírito Santo. Pedro estava no meio e foi cheio. E a partir do momento que ele foi cheio do Espírito Santo, a Bíblia vai nos dizer lá no capítulo de número 3, Pedro e João subiam juntos ao templo, a oração nona. Então nós vamos ver que a partir dele ser cheio do Espírito Santo, ele passa a buscar o Senhor, ele passa a orar e Deus passa a usá-lo com autoridade, poder e ousadia, a ponto dele estar junto ao Sinédrio, dando testemunho daquilo que Jesus havia feito. Então é importante, dentro aí para nós, né, você que é líder, você que é pastor, você que exerce alguma liderança na casa de Deus, nunca esqueça da importância de revestir-se e encher-se do Espírito Santo. No top 2, pessoas simples capacitadas pelo Espírito Santo. Então nós vemos aí Paulo, que foi um homem, como já falei, que estudou aos pés de Gamaliel, conhecia vastamente a lei, era zeloso por aquilo no qual ele acreditava, teve um encontro com o Senhor Jesus, mas temos também Pedro, que era um pescador, não desmerecendo, mas dentro da parte, digamos assim, de conhecimento, né, tanto para a época, nós vamos ver que, mesmo ele sendo uma pessoa simples, mas ele buscou e ele teve a oportunidade de se encher com o Espírito Santo, de ser uma pessoa capacitada pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele nos capacita a realizarmos e a fazermos a obra do Senhor. Então nós vemos claramente, né, quando, por exemplo, Ananias, até então um ilustre desconhecido, é convocado por Deus, então ele teve uma chamada de Deus para impor as mãos naquele que seria o maior apóstolo de todos os tempos. Quem seria esse homem? Apóstolo Paulo. Quem era Ananias? Até então, digamos assim, né, um desconhecido, dentro da lógica aqui, dentro da lição. Mas Deus usou uma pessoa simples, podemos assim dizer, para ir até uma pessoa que tinha uma vasta cultura, que era um homem inteligente, que era um homem temido pelos cristãos, porque ele perseguia e permitia a morte de vários cristãos. Imagina, de repente, Ananias dizendo: eu vou lá pregar para ele, eu vou orar por ele. Eu vi ele fazendo e acontecendo, permitindo morte dos cristãos, não vou. Mas como Ananias foi chamado por Deus, cheio do Espírito Santo, ele teve o quê? Autoridade, ousadia para realizar e fazer a obra do Senhor e ir e determinar lá na vida de Paulo aquilo que Deus havia colocado para ele fazer. E a Bíblia vai nos dizer que Paulo, né, ele teve um encontro com Jesus e foi um grande apóstolo aí, fazendo a obra do Senhor, também cheio do Espírito Santo. Assim também nós vamos ver Estevão e Filipe, que haviam sido escolhidos para servirem as mesas, quer dizer, diáconos, né? Ah, mas por ser diácono? Não tem nada a ver. Por ser diácono, cheio do Espírito Santo, pode sim realizar a obra do Senhor. Pode pregar o Evangelho, pode anunciar o Evangelho. Em outras palavras, já resumindo, todos nós que somos cristãos, nós fomos chamados para fazer e realizarmos a obra do Senhor. E com autoridade e com ousadia. Por isso precisamos ser cheios do Espírito Santo. E fica patente também que Deus não tinha uma classe privilegiada. Ah, não. Então o Espírito Santo é só, exemplo, né? Os pastores, é só para os obreiros. Não. O Espírito Santo é para todos. Ele foi derramado dentro da sua plenitude. Todos nós temos esta oportunidade de estarmos e sermos cheios do Espírito Santo. Basta o quê? Nós queremos e buscarmos. Por isso a Bíblia vai sempre dizer: enchei-vos do Espírito Santo. Outro detalhe ainda dentro desse tópico é que ele possuía testemunhas capacitadas pelo
Espírito Santo. Então o Senhor, Ele nos capacita, Ele quer de fato aí nos usar de uma maneira especial. E estamos falando, né, de pessoas, agora nós vamos falar no modo geral, que é a igreja, no qual eu e você fazemos parte, que é também o título da lição, né, a igreja como corpo de Cristo, a responsabilidade da igreja. Então a lição, se você reparou bem, diz que o poder de Deus na missão da igreja. Então a igreja tem uma missão. De repente nós pensamos, a missão da igreja seria fazer a obra social. É importantíssimo e temos que fazer. Devemos fazer. A missão da igreja é fazer, de repente, aí, festas e grandes festas. É bom, deve ser feito. Mas a missão primordial da igreja é evangelizar. É levar Jesus Cristo às pessoas, às nações. Então é a nossa responsabilidade. E o Espírito Santo, então, capacita a igreja, como está escrito na lição. No contexto literário e doutrinário, quer dizer, de Lucas, o ensinamento de Lucas, a igreja do Novo Testamento é vista como portadora de uma missão profética. Por que uma missão profética? Porque a igreja, além de ser responsável em anunciar o Evangelho de Cristo, nós somos também responsáveis em anunciar o arrebatamento da igreja, que é algo profético, vai acontecer. Quer queiramos ou não queiramos, vai acontecer. É algo profético. Então é uma coisa que a igreja também, cheia do Espírito Santo, ela deve anunciar. Como diz a palavra do Senhor, Paulo dizendo que nós devemos anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Venha o quê? Buscar a igreja, arrebatar a igreja. Então é nossa responsabilidade anunciar o Evangelho de Cristo, trazendo, arrebatando pessoas que estão, infelizmente, indo para o inferno, para que possam ir para o céu, e também anunciarmos o arrebatamento da igreja. Por isso, é uma missão profética. E nela há um ministério profético de todos os crentes. E nesse sentido, conforme o contexto de Atos, o testemunho não é apenas individual, como mostrado nessa lição, mas também de toda a igreja descrita em Atos. Então a responsabilidade é de toda a igreja. Algumas pessoas falam, não, a responsabilidade de evangelizar é só para os missionários, é só para aqueles que foram chamados para... Não, a igreja foi chamada para uma missão. Vou repetir, é a igreja. A igreja somos nós que fazemos parte deste corpo. Responsabilidade nossa de evangelizar e de levar Cristo para o mundo. Pastor, vamos caminhando para o terceiro tópico? Vamos lá. Que maravilha, pode ficar à vontade. O terceiro tópico vai falar sobre o Espírito Santo como fonte geradora de missões. Então, como já temos falado que o Espírito Santo, ele atua, né, nas nossas vidas hoje, dentro dessa responsabilidade de estarmos fazendo e realizando a obra do Senhor. E paralelo aqui à lição, eu trouxe dentro de um livro aqui importante, que fala sobre os campos já estão brancos para a ceifa. Amém. Coloca ali, pastor, coloca ali na frente da câmera ali, para a gente pegar aquele nosso irmão que depois, se ele quiser ter o conhecimento. É muito bom. E aqui ele vai falar sobre a ação do Espírito Santo, sobre outras coisas, sobre missões, que está dentro da nossa lição de hoje, né? Isso. 13. Então, vai falar sobre a dupla revelação do Espírito Santo para com as missões. Então, o Espírito Santo é a fonte de poder e a brisa celestial. Por que, de repente, fonte de poder e brisa celestial? Porque quando a gente sabe que a gente anunciando o Evangelho, vem perseguição, vem as dificuldades, vem as lutas, o Espírito Santo ele vem como brisa para nos confortar, para nos ajudar e para nos fortalecer diante das dificuldades que surgem quando nós anunciamos a palavra do Senhor. Já visto, por exemplo, alguns países que não têm essa liberdade de pregar o Evangelho, ou quando não tem a perseguição, literalmente mesmo, né, pessoas sendo mortas, degoladas por causa do Evangelho de Cristo. Mas o interessante diante de tudo isso, e daí nós vamos ver que a razão humana, de repente, não consegue entender, como que de repente alguém vendo outras pessoas sendo mortas, mas continua pregando o Evangelho.
O que nós entendemos com isso? Nada mais, nada menos do que a ação do Espírito Santo, dando graça, dando ousadia e dando este conforto para quem está anunciando a palavra do Senhor, o Evangelho de Cristo. Então o Espírito Santo é a fonte de poder e também a brisa celestial. E nós podemos ver, que está registrado aqui, eu vou estar lendo, a suprema liderança do Espírito Santo. Então, no livro de Atos, não somente vemos a manifestação do poder do Espírito Santo, como também a alta direção da obra sobre o seu controle. Então é o Espírito Santo controlando, é o Espírito Santo direcionando, é o Espírito Santo que hoje ele toma, digamos assim, a dianteira no sentido de direcionar a igreja para a obra no qual o Senhor tem chamado. Nós vamos ver também que os apóstolos estavam todos às suas ordens, sob a sua influência sobrenatural e tornando-se homens transformados, corajosos e abnegados, cheios de poder. Então nós vamos ver que o Espírito Santo, ele tem dentro da sua obra, a obra administrativa do Espírito Santo, lógico, aqui é muita informação, então eu não vou estar lendo tudo, só alguns tópicos aqui, resumindo, tá? Ele convence e converte os pecadores. Então é a obra do Espírito Santo. Ele convence e converte os pecadores. Eu sempre costumo dizer, nas oportunidades, que a missão da igreja é de pregar o Evangelho, é de anunciar o Evangelho, é de pregar a palavra de Deus. Agora a Bíblia vai dizer que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então não sou eu que tenho o poder de convencer ninguém, mas quando nós pregamos a palavra, pregamos o Evangelho, é o Espírito Santo, né, que atua no coração, junto com a palavra, na vida e no coração da pessoa. Então, ele convence, converte os pecadores, ele opera a graça de Deus no crente. Então, como disse o Senhor para Paulo, a minha graça te basta. Então, diante desta graça, o Senhor vai nos sustentando, vai nos fortalecendo e vai operando também nas nossas vidas. Ele também, o Espírito Santo, né, ele disciplina a igreja, ele orienta a igreja. Nós vamos ver isso lá no livro de Atos dos Apóstolos, mesmo capítulo 5, quando Ananias e Safira tentou, né, mentir, pensando que estava mentindo para o homem, mas não, estava mentindo, tentando mentir para o Espírito Santo. Então o Espírito Santo também, ele nos disciplina. Ele exerce a autoridade enviando obreiros. Então nós vamos ver também lá no livro de Atos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26 e 29, quando ele vai enviar, né, Filipe, que deixou ali o avivamento que estava acontecendo em Samaria, se podemos assim dizer, para ir a caminho do deserto, a fim de evangelizar um representante do continente africano. Então ele saiu ali do avivamento, se podemos dizer assim, e foi para evangelizar uma alma. Então o que eu quero dizer com isso? O Espírito Santo, ele atua e continua atuando hoje. De repente a gente pensa, mas eu vou ganhar uma pessoa só, mas você não sabe que Deus vai trabalhar na vida dessa pessoa que você está ganhando para o Senhor Jesus. Haja vista, por exemplo, conta-se uma história verdadeira de uma pessoa, uma senhora que ganhou um homem para Cristo. Esse homem nada mais, nada menos foi do que Billy Graham. E olha o que Deus fez através dele em questão de toda aí a humanidade. Então, de repente, a gente pensa, mas ganhar uma pessoa, mas você não sabe essa pessoa como Deus vai usar. Então, o importante é, vamos anunciar o Evangelho. Também o Espírito Santo, ele preside, o Espírito Santo também restringe, constrange os obreiros, quando nós vamos ver, né, que Paulo não foi permitido pelo Espírito Santo a ir a Bitínia. Então, o Espírito Santo falou, não vai, mas mandou ele para um outro lugar. Então, é o Espírito Santo e a ação dele. O Espírito Santo, ele vocaciona coletivamente. Está lá em 1 Pedro, capítulo 2, se você quiser depois ler na sua casa, versículo 9 até o 10. O Espírito Santo também, ele vocaciona individualmente. Então, ele vocaciona a igreja dentro do seu coletivo e ele vocaciona também individualmente pessoas.
e o Espírito Santo vocaciona recursos para que a sua obra seja feita, com os dons, com os talentos, e assim ele vai trabalhando nos dias atuais na igreja. E dentro do tópico de número 3, né, nós vamos ver que o Espírito Santo como fonte geradora de missões, o envio missionário. Eu já falei mais ou menos por cima, mas dentro da lição diz que o capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos narra o envio dos primeiros missionários da igreja em Antioquia. O que chama a atenção nessa narrativa é a participação ativa do Espírito Santo. Por isso que eu falei no começo, que o Espírito Santo ele não é uma força, pelo contrário, ele é uma pessoa, ele trabalha, ele age, ele convence, ele consola, ele fortalece, ele chama, ele capacita, e foi o que fez com o apóstolo que foi enviado aí para pregar o evangelho em Antioquia. Também nós vamos ver a estratégia missionária, que em um mundo multicultural em que nós vivemos, a questão da estratégia missionária deve ser levada em conta. Não somente enviar, mas quem enviar, quando enviar e como enviar. Isso. E daí nós vamos ver, dentro da lição aqui, algo interessante, né? Que Paulo e Barnabé, eles poderiam ter adotado a estratégia errada na obra do Senhor, quando eles estavam indo para um determinado lugar para pregar o evangelho, para, como missionários ali, anunciar o evangelho do Senhor. Mas eles até tinham uma boa intenção. Poxa, vou pregar o evangelho, vou anunciar o evangelho. Mas aí nós vamos ver no capítulo 16 de Atos, versículos 6 e 7, que diz assim, vamos ler os 5 também. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Bom, né? Isso. Maravilha. E passando pela Frígia e pela província da Galáxia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Interessante, né? Foram impedidos. O que nós podemos já tirar para nós como um aprendizado, né? E aplicação? É que o Espírito Santo, ele é aquele que coordena, é aquele que atua, é aquele que sabe o que vai acontecer lá na frente. Correto. De repente, nós estamos vendo o presente, o momento. Vou pregar o evangelho em tal cidade, em tal lugar, e de repente o Espírito Santo fala para você, não vai agora, espera, ou vai depois. Acontece? Claro que acontece, como experiência, a própria palavra de Deus nos diz, e também eu já tive essa experiência. Não sei se o nosso amado irmão já teve, mas já tive essa experiência. De repente a gente queria fazer um trabalho de evangelização em determinado lugar, o Espírito Santo tocou no nosso coração e falou, não, agora não. E de repente depois nós fomos ver notícia de que algo tinha acontecido ali. Isso. Depois nós fomos. Então é a ação do Espírito Santo. Acontece? Claro que acontece. Aconteceu aqui com os nossos amados irmãos do capítulo 16, Paulo. Versículo 7. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia. Mas aí é o que diz, mas o Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo, não lhe permitia. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E daí nós vamos ver no versículo 9. Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então nós vamos ver aí a ação do Espírito Santo na vida do apóstolo Paulo. E o mais interessante, não é somente a ação do Espírito Santo, é que Paulo atentou aquilo que o Espírito Santo tinha falado com ele. Correto. Isso é importantíssimo. É por isso que a Bíblia vai dizer, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então Paulo foi realmente aí atento à voz do Espírito Santo, e que pode acontecer conosco também. Então o Espírito Santo ele envia missionário, tem a estratégia missionária, que nós vamos ver que não somente enviar, mas quem nós vamos enviar, quando vamos enviar e como
vamos enviar. Então nós entendemos que dentro também desta passagem, eles foram orar ao Senhor, foram buscar o Senhor para que eles pudessem fazer tudo na direção do Senhor, através aí da ordem, né, se podemos assim dizer, do Espírito Santo. E foi o Espírito Santo que decidiu quem deveria ouvir o Evangelho. Interessante isso, né? Isso é forte demais, né? Muito. Então, digamos assim, Deus está escolhendo quem vai ser salvo. Não é isso. Mas como eu já falei, tem algumas coisas, alguns propósitos do Senhor que é só Ele que sabe. Correto. Só Ele que conhece, o Espírito Santo sabe. Então diz aí que foi o Espírito Santo que decidiu quem deveria ouvir o Evangelho naquela circunstância. Então foi algo muito especial, se podemos assim dizer. Então ponderamos aqui que muitas vezes é possível que agências missionárias e igrejas adotem uma estratégia errada no envio de missionários. Correto. Por isso que é a importância, né, de nós sempre dependermos do Espírito Santo, buscar nele a orientação para realizarmos a obra do Senhor, quem vamos enviar, para onde vamos enviar, como vamos enviar e da maneira como está sendo enviado. Correto. Então não basta só o desejo de fazer missões. Então é uma outra coisa muito importante. Mas é preciso buscar, como já falei, a orientação do Espírito Santo a respeito de como isso deve ser feito. Então, resumindo aí, nós vamos ver a importância do Espírito Santo na vida da pessoa, do cristão, da igreja como um todo, e entendendo que nós dependemos do Espírito Santo. E quando falamos em questão também, né, do Espírito Santo na ação da vida ou na vida do homem, nós vamos ver que a regeneração é através do Espírito Santo junto com a palavra. É algo, né, que começa não de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Então é a transformação, como nós podemos dizer quando Jesus esteve com Nicodemos, né, necessário é nascer de novo. Então esse nascimento é através da ação do Espírito Santo na vida do homem. E, permitindo a conclusão, Amém. sem a ação do Espírito Santo, a igreja local está desabilitada para cumprir a sua missão. O Espírito Santo é a força motriz do corpo de Cristo em sua dimensão local, e sem o Espírito Santo, a igreja não vai a lugar algum. Fica estagnada, fica parada. Portanto, que nós possamos buscar aí a ação do Espírito Santo, sermos cheios do Espírito Santo, que a nossa igreja seja uma igreja movida pelo Espírito Santo. Por que estou falando isso? Porque, infelizmente, tem vários, lugares aí que hoje o Espírito Santo está de fora, infelizmente. Mas que nós possamos aí, de fato, crer, aceitar e buscar os sermos cheios do Espírito Santo. Aqui quando o comentarista, o nosso pastor José Gonçalves, ele coloca aqui no final o envio de missionários, a estratégia missionária, já nos traz a memória aqui da lição que nós tivemos no quarto trimestre de 2023, ali do pastor Wagner Gabi, onde ele trouxe toda uma temática sobre as missões, E ele encerra, agora o pastor José Gonçalves, ele encerra esse primeiro trimestre de 2024, com esse tópico também que é muito importante, E eu louvo a Deus, eu estou falando isso por quê? Porque nós somos uma igreja missionária. Graças a Deus. Nós temos aí o nosso campo de missões, obreiros, famílias espalhados, Aí temos missionários nos Estados Unidos, na Argentina, na Itália, Portugal, Espanha, Portugal, hoje no Chile, no Chile e na China, Também na China. Queridos, antes da gente encerrar, Sim. nós fizemos um comentário bem superficial, O pastor Carlinhos, ele se encontra na Vila Canuto. Pastor, Sim. agora passa o endereço da congregação, os dias de culto, chama aí o nosso irmão para assistir um culto com o senhor, participar ali da EBD, fica à vontade. Obrigado aí, já de antemão quero agradecer, pela confiança, podemos estar aqui. E só um detalhe importante quando a gente fala em questão de missão, me permita. Amém. A missão ela é importante e
precisando entender que a missão, quando falamos em missionário, ser missionário, não é somente aquela missão transcultural, né? Isso. Mas é a missão aonde nós estivermos. Você esteja na faculdade, na escola, no seu trabalho, aonde você estiver, você pode fazer missão. Hoje tem, né, uma facilidade que é aí a mídia, né? Correto. Digamos assim, o WhatsApp, outras partes da questão da mídia, no qual nós podemos sim aproveitar a oportunidade de falar de Jesus. Então, temos aí essa oportunidade, fomos comissionados para isso. Correto. E devemos atender aí ao chamado do Senhor, que é para todos, não é somente para um grupo, mas é para todos. E agora sim, congregação ali da Vila Canuto, Amém. é a rua Eduardo Rabelo Sobrinho, número 253, na Vila Canuto, ou também é conhecido como Vila Albina, né? Isso. Nós temos a segunda-feira, né, que é culto de oração e de ensino, a partir das 19h30. Na terça-feira de manhã nós temos consagração e oração com as nossas irmãs, né, uma parte das irmãs ali, isso na terça. Na quarta-feira, como hoje, né, nós teremos o culto também público, às 19h30. E na quinta-feira, daí tem lá um trabalho com as irmãs, que é o ensaio, no qual elas fazem também um período de oração, às 19h. E todo o segundo sábado do mês nós temos o nosso culto da Ceia do Senhor, que é a partir das 19h também. E no domingo, a nossa escola bíblica dominical inicia-se faltando 15 minutos para as 8, com oração, consagração, e às 8h30 tem um café abençoado, colonial. Quem quiser pode estar conosco. Às 9h inicia a escola bíblica dominical, e à noite o grande culto também de adoração ao Senhor, às 19h. No período que nós estamos da ceia, que antecede a ceia, de segunda a sexta, só terça que não, mas seria de segunda, quarta, quinta, sexta, nós temos oração às 21h15 até às 22h. Maravilha, querido. Está vendo só? Uma igreja forte é uma igreja que ora. Uma família forte é uma família que busca santidade. Como você vai buscar santidade? Através da oração e a leitura da palavra. Então, amados, fica aí o recadinho do nosso pastor aí. Vem ser feliz, vem ser abençoado ali com a nossa pregação com o pastor Carlinhos, sua esposa Manilza, seu casal de filhos ali estiverem cooperando, toda a membresia, que vai ser, acredito eu, um enorme prazer em recebê-lo. Não é isso, pastor Carlos? Verdade. Eu quero agradecer também, posso? Fica à vontade. Staff livre, Deus abençoe ele, que esteve aqui conosco também, né? Nos bastidores, né? Dentro dessa responsabilidade, Deus abençoe novamente. Meu querido, Deus continue abençoando a sua vida, a sua família. Amém. E esse trabalho excelente que você tem feito em prol do reino, que é propagando, né, conhecimento, que é a escola bíblica dominical, que dizia o nosso pastor de saudosa memória, que a escola bíblica dominical é o curso teológico da igreja. Nosso próximo trimestre, né? Ou seja, semana que vem, já estamos dando início aí a mais um trimestre, né? Isso é maravilhoso para nós. E a temática para o próximo trimestre vai ser a carreira que nos é proposta. O caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Mas esse foi mais um papo da Escola Bíblica Dominical. Hoje chegamos ao término de mais um trimestre, mas a semana que vem está logo aí. Estaremos juntinhos já com uma nova temática e a sua companhia, como eu tenho falado, vai ser de grande prazer para cada um de nós. Deus abençoe, um forte abraço, fique com Deus. Amém, Deus abençoe.